podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Hoje eu vou falar com você sobre o inimigo sorrateiro que destrói resultados, a autossabotagem provocada pelo perfeccionismo. Sabe aquele pensamento? Se não for perfeito, eu nem começo. Pois é, ele pode estar atrasando a sua aprovação. Mas já se liga, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos sempre. Às 5 da manhã, o episódio já está disponível para você. Então vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só. Quantas vezes, vem comigo, quantas vezes você já pensou? Se você está no YouTube, só um detalhe importante: já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, quantas vezes você já pensou: hoje eu não vou estudar porque não preparei um ambiente ideal? Ou seja, eu precisei estar na casa do meu sogro, da minha sogra, na casa dos meus pais, e eu não estou no ambiente ideal, então por isso eu não vou nem começar. Ou seja, então quantas vezes você já pensou, não fiz um resumo perfeito? Quantas vezes você já pensou, não tenho 4 horas livres, não tenho 2 horas livres, não tenho 3 horas livres? Ou seja, você acaba deixando para amanhã e esse amanhã nunca chega. Lembra do episódio 291 que eu tratei sobre procrastinação? Então, nesse aspecto do deixar para amanhã, o podcast 293 ele se conecta com o podcast 291. Aliás, se você não viu esse episódio, é fundamental que após você ouvir este, você volte lá e entenda como você pode, de fato, vencer esses aspectos ligados à procrastinação. Perfeito? Bom, ainda neste sentido, é crucial você entender que o perfeccionismo ele cria uma regra interna. E esta regra interna é uma regra que cada vez mais ela fica quase que impossível de se cumprir. E quando você não... E o que que é pior? Que quando você não consegue... Então, presta atenção, você está criando uma regra interna que é quase impossível de efetivamente cumprir. E quando você não consegue cumprir, que acaba sendo a regra, vem o peso da culpa e a sensação de que não é capaz. Qual é o resultado disso? Que você não avança. Guarda esta frase. A autossabotagem, ela não está em errar, mas em nunca começar por medo de não ser perfeito. De novo, a autossabotagem, ela não está no errar. Ela está no nunca começar por medo de não ser perfeito. E é exatamente aí, para que você consiga entender a profundidade do que eu estou falando, que eu vou trazer para você a história de uma mentorada, a história da Camila. Lembrando que cada nome aqui está sendo preservado por conta dos eventos presenciais que faço, dos eventos online ao vivo, e que, de alguma forma, vocês acabam vendo os nomes, porque eu chamo pelo nome, ou no caso dos eventos online, porque está lá no Zoom o nome. Então, eu prefiro preservar a história de cada pessoa. Por isso, o nome utilizado será um nome fictício. Então, vamos lá, vamos para a história da Camila. Camila, ela preparava toda uma, olha a palavra que eu gosto de utilizar, toda uma cerimônia para estudar. Era uma mesa arrumada, materiais alinhados, café passado, mas quando começava já era tarde, porque talvez você esteja já se perguntando: está errado ter a mesa arrumada? Está errado ter os materiais alinhados, até para que não fique levantando toda hora? Depende.
Se isso atrapalhar o seu processo de desenvolvimento estudantil, isso se torna uma autossabotagem. Olha só, no caso da Camila, se o resumo não ficasse bonito, ela jogava fora. Preste atenção, gente, você ter construído algo e você jogar fora. Ou seja, você perdeu os 10, 15, 20, 30 minutos que você executou de uma atividade porque não estava bonito. Se não conseguisse terminar o capítulo inteiro, simplesmente desistia no meio. Olha o nível de perfeccionismo que a Camila ela atingiu. Ela me disse uma frase que doeu, gente, mas doeu mesmo, tá? Quando ela disse assim, ó, professor, eu nunca começo porque eu sei que não vou conseguir fazer perfeito. Essa frase, puxa, doeu em mim. Porque quando ela fala assim, ó, eu nunca começo porque eu sei que não vou conseguir fazer perfeito, ela já fixou na mente dela, e isso talvez esteja acontecendo com você, que você não vai conseguir. E se você fixou na sua mente que você não vai conseguir mesmo. E qual é o resultado disso? Pelo menos foi assim para a Camila e acontece com dezenas, com centenas, com milhares de alunos que ou já mentorei ou estou num processo atual de mentoria. Qual é o resultado? Dias, semanas, meses sem constância. O que mudou? Qual foi a virada de chave? A virada de chave foi justamente em uma mentoria que ela ouviu algo que mudou tudo, algo que eu disse para ela que mudou tudo. Feito hoje, vence o perfeito nunca. Para muitas pessoas é difícil ouvir a expressão feito é melhor do que perfeito, mas isso é claro que não serve para todas as pessoas em qualquer contexto. Por isso que a Camila ouviu no âmbito individual. Feito hoje, vence o perfeito nunca. Para pessoas perfeccionistas, o feito é melhor do que perfeito, porque essa pessoa ela busca atingir tanto a qualidade que ela simplesmente não começa. É diferente de você falar isso para a pessoa que é desleixada, que sempre faz tudo de qualquer jeito. É muito diferente a pessoa que faz tudo de qualquer jeito da pessoa que tem característica de perfeccionismo. Por isso que a mentoria, ela faz diferença por ser algo individual, por ser uma recomendação que para Camila serviu, mas que não serviria para o Joaquim. A partir dali, inclusive, a Camila passou a aplicar uma estratégia simples: fazer o mínimo bem feito agora, em vez de esperar pelo ideal amanhã. Porque note que o perfeccionismo pode ativar o gatilho da procrastinação. Então, quando ela passou a adotar essa estratégia, a partir da orientação da mentoria, isso deu um start para ela. E sabe o que aconteceu? Em poucas semanas, ela acumulou mais do que em meses de tentativas perfeccionistas. Então, isso vira o jogo, isso muda o jogo. E é por isso que eu quero que você enxergue a Camila antes e em relação à Camila de agora, a Camila depois. A Camila antes, ela buscava um ambiente perfeito, mas o caderno estava sempre vazio. Ela tinha uma alta expectativa, mas o progresso era praticamente nulo. Camila, ela vivia no mundo do planejamento, mas nunca no mundo da execução. O que é que Camila teve de mudança com esses aspectos, com esses ajustes que o treinador acaba trazendo? É melhor você ter um estudo simples do que um ambiente perfeito. Então, o estudo simples se tornou um estudo constante. Ela passou a registrar de forma diária as microvitórias. Isso acontece, por exemplo, na plataforma do método AV4.4, quando você clica e aparece lá progresso, atividades do dia 100% concluídas. Quando você clica na meta e vê o seu progresso diário. Esse registro, para quem não tem a plataforma do método, para quem não é acompanhado, que não é acompanhado pelo professor Lavinista, você precisa registrar em algum lugar. No caso dos mentorados, ele já tem um lugar em que isso fica registrado, porque isso vai gerar um resultado acumulado, que é a constância, que é o enxergar
especificamente a evolução real. E isso gera ampliação de confiança, naturalmente. Só que essa virada não é apenas da Camila, ela é possível para você também, desde que você tenha um método para chegar lá, desde que você saiba o passo a passo para chegar lá. E é nesse sentido que eu quero te ensinar agora o protocolo 80-20 contra a autossabotagem. E por que este protocolo 80-20? Porque você vai conseguir enxergar essa linha dos 80% de eficiência com os 20% de esforço. Mas o que que você precisa? Você precisa fazer o esforço correto. E para isso precisa ter estratégia. O passo de número um é exatamente o seguinte: defina o suficiente. Escolha uma meta mínima realista. Realista. Não é o ideal, é o suficiente. É o que acontece, quem é mentorado, mentorada, já tem isso estruturado por mim. Então, por exemplo, aqueles estudantes que não estão conseguindo, eu dou um passo, dois passos, três passos para trás, para que aquele estudante possa dar 50 na frente. Então, eu entendia, por exemplo, eu estou falando isso, colocando-me nos sapatos, né? Como a gente diz, o mentorado, que diz assim: eu queria estudar 4 horas por dia, 5 horas. Isso é o ideal. Mas não é o que ele consegue. Então é melhor você retroagir para estudar 30 minutos por dia, para estudar 1 hora por dia, mas conseguir fazer. Depois vem um segundo passo, que é você executar sem julgar. Não pare para avaliar se o resumo está bonito ou se a letra está perfeita. Apenas faça. Agora o momento é da fase do agir, não é da fase especificamente da melhoria, não é da fase do progresso. Agora a fase é do agir. É a meta do feito, não é a meta do perfeito. Passo de número 3: registre a vitória no seu caderno, no seu planner, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no que você efetivamente tem a visibilidade. Hoje estudei 20 minutos de direito administrativo. Interessante que coloque no tema tal, no subtema tal. Porque quando você consegue fazer isso, você ainda vai colocar lá uma hashtag na postagem, aqueles que gostam de postar. Feito hoje. Esse registro é a prova contra o perfeccionismo. Eu fiz. E por que que essa é a prova? Porque mostra que você avançou. Mostra que você conseguiu dar passos à frente, mesmo não sendo perfeito. E você consegue enxergar que evoluiu. Só que isso faz com que ou isso gera a necessidade de que você tenha ações práticas. Agora é com você. Pegue papel e caneta, ou abra o bloco de notas, se você tiver no computador, ou se você tiver no celular, o bloco de notas. A pergunta para você, hoje é: qual é a tarefa mínima que eu posso fazer em 15 minutos hoje? 15 minutos do seu dia, em prol do seu sonho. 15. Escreveu? Agora faça. E depois registre assim: hoje, 15 minutos, barra tarefa tal. Ou seja, tarefa, revisão de direito administrativo, atos administrativos, atributos. E coloca feito hoje. Isso é importante. Mas isso é muito simples. Não subestime esta microação. É ela que quebra o ciclo da autossabotagem e abre o caminho para a constância. Faça, não julgue. Guarda a mensagem. Feito hoje, vence o perfeito nunca. A autossabotagem do perfeccionismo tira a sua energia antes mesmo de você começar. O que prova, isso tem que estar muito claro, que o que aprova não é perfeição, mas sim constância. Não é o melhor resumo que vence,
É o resumo que efetivamente gera o resultado que você tanto sonha. Por isso, se esse episódio fez sentido para você, ele não pode ficar guardado com você. Você precisa efetivamente dar um empurrão numa outra pessoa. Porque certamente, quando você ouviu os trechos desse episódio, você lembrou de alguém. Então, compartilhe com essa pessoa que também sofre com a autossabotagem. Diz para ela por que que é importante dela ouvir este episódio. E se você precisa de ajuda para estruturar uma rotina realista e vencer esse inimigo silencioso do perfeccionismo, da autossabotagem, manda uma mensagem no direct do meu Instagram, @prof.alainvinicius, ou no meu WhatsApp, 719-9381-1035, e diz assim, ó, professor, preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 294. Até lá, valeu, grande abraço.